Olá, irmãos. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje, do nosso estudo, lendo 3 textos das Escrituras. O primeiro é Mateus capítulo 6, a partir do verso 28, diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O segundo texto, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Terceiro e último texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, muito provavelmente nenhum desses textos é novo, é desconhecido, ou é pouco citado, ou pouco conhecido para você que está nos assistindo. Porém, da mesma maneira que esse texto ele é bastante conhecido, diretamente proporcional, né? Ele é pouco levado a sério. Nós sempre gostamos de citar Mateus capítulo 6, Filipenses 4, 6, nós dizemos, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, preocupações. Lemos 1 Pedro. Porém, irmãos, pouco nós levamos a sério esses textos. Então, nós começamos lendo esse texto, como os irmãos já dá para perceber, o nosso tema hoje a respeito de pecados intocáveis ou pecados aceitáveis. Nós gostaríamos então de trabalhar 3 coisas que são bastante, mas muito presente mesmo nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo esses pecados eles se tornaram tão comuns, tão cotidianos, tão aceitáveis, que muito provavelmente a gente começa não mais a olhá-los como pecado. Então hoje, meus irmãos, nós queremos tratar aqui de 3 pecados aceitáveis, né, intocáveis, mas que são sérios, que é ansiedade, preocupação e frustração. Então veja, irmãos, na nossa vida, nós passamos por dificuldades e por sofrimentos. Então veja, a maneira como as dificuldades acontecem, principalmente na execução de tarefas mais básicas do dia a dia. Até mesmo, você coloca ali um arroz e o arroz queima, o arroz não dá certo, o arroz fica empapado. É uma dificuldade que você encontrou durante uma atividade cotidiana. Nós também passamos por dificuldades nas nossas atividades mais básicas. Por exemplo, na gravação de um desses nossos vídeos, eu encontrei uma dificuldade. O vídeo ficou completamente descompassado do áudio e eu tive que postar apenas o áudio. Então,
Nós encontramos dificuldade na realização das nossas tarefas mais básicas. Mas na nossa vida nós não encontramos apenas dificuldade, nós encontramos sofrimento também. Nós sofremos quando pessoas que nós amamos partem dessa vida. Nós sofremos quando somos assolados por uma enfermidade. Nós sofremos quando nós recebemos golpes da vida, seja uma difamação, seja uma calúnia, seja um problema familiar. Então, no mundo, nós passamos por dificuldades e por sofrimentos. E isso é algo normal. A grande questão é que a maneira como nós enfrentamos tanto dificuldades quanto sofrimentos é uma maneira, muitas vezes, pecaminosa. Geralmente nós lidamos com sofrimentos e dificuldades, ou com ansiedade, ou frustração, ou preocupação. Então nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos entender que uma das virtudes mais preciosas de um cristão é a confiança em Deus. Irmãos, ser crente é algo que está intimamente relacionado a ser alguém que confia em Deus. Mas o que é ansiedade? E aqui nós vamos trabalhar a ansiedade do ponto de vista das ansiedades e preocupações mais básicas do nosso dia a dia. Nós não vamos entrar nem nos ataques de ansiedade, né? Que é quando a pessoa tem algumas reações corporais, né? O coração acelera, as mãos começam a ficar suadas, você começa a não raciocinar direito. Nós não vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar em um nível mais básico ainda de ansiedade. São as nossas preocupações cotidianas mesmo, por as nossas dificuldades, pelas coisas que a gente faz e não dá certo e que a gente responde de uma maneira ansiosa. E por quê? E o que é ansiedade? A ansiedade, como nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, é justamente o contrário de confiança em Deus. Por que Jesus Cristo disse, irmãos, quando Cristo diz não andeis ansiosos por coisa alguma, Cristo não está dando uma sugestão para você. Olha, se tiver tudo bem, se você não tiver muito sobrecarregado, se você não tiver tendo uma pressão muito forte sobre a sua vida, então você não fica ansioso, tá bom? Não. Quando Jesus Cristo diz não andeis ansiosos, Ele está dando um mandamento. Nós precisamos entender isso. Estar ansioso não é algo simplesmente de uma falha de controle emocional, de uma falta de inteligência emocional. Não, estar ansioso é pecado. E Cristo Jesus deixa claro isso. É mandamento não andar ansioso por coisa alguma. E por que então? Por que isso é pecado? Porque ansiedade é o contrário de confiança. Quando toda resposta à preocupação é a sua falta de confiança de que as coisas não vão dar certo. Por que você fica tão ansioso por uma apresentação? Por uma entrevista de emprego? Por uma reunião que você terá? Por que você fica tão ansioso? Porque quando o seu chefe bate lá na sua porta, né, ou vai até o seu local de trabalho e diz, após o expediente eu gostaria de falar com você. A partir daquele momento você não consegue se controlar, você não consegue mais pensar em nada e o tempo começa a passar devagar. Por que é? Por que é que nós nos preocupamos e ficamos ansiosos dessa maneira? Porque nós não confiamos em Deus. É isso. Ansiedade é falta de confiança em Deus. É falta de confiança que Ele vai nos suprir. É falta de confiança de que se a gente perder o emprego, se o chefe quer conversar com a gente é porque a gente vai ser demitido. A gente tem a falta de confiança que o Senhor vai nos suprir, vai nos dar outro emprego, vai nos dar trabalho,
vai abrir outras portas para que nós possamos continuar trabalhando e glorificá-lo por meio do nosso serviço. Nós somos pessoas desconfiadas e por isso a ansiedade é algo tão presente na nossa vida. Então, irmãos, a partir de hoje nós precisamos enfrentar ansiedade e preocupação. Eu estou usando aqui, eu falei 3 coisas, mas ansiedade está muito próximo de preocupação. E daqui a pouco eu falo como a preocupação é um nível ainda mais elevado do que a ansiedade. Mas, tecnicamente falando, nós vamos diferenciar aqui para melhor a gente identificar as situações que nós passamos na nossa vida. Então veja, a ansiedade, primeiro, é falta de confiança em Deus. Quando eu permito que a ansiedade me domine, estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação em que está me deixando ansioso. Isso é a falta de confiança. Isso é a falta de confiança. Imagine só você. Deixa eu dar um exemplo mais próximo para os casados. Imagine você, esposo. Imagine você, esposa. Que você conviva com alguém, que você está casado com alguém. Que todos os dias, quando você sai para o trabalho, a pessoa lhe interpela da seguinte maneira: você vai voltar para casa hoje? Imagine só. Imagine que você fosse o cônjuge, né, a ser questionado. Você se levanta pela manhã, você se veste, você se arruma, e quando você está pronto para sair para o seu trabalho, o seu cônjuge faz essa pergunta para você: você irá voltar para casa hoje? Qual é a sua reação? Você muito provavelmente vai olhar para a pessoa e vai dizer: você está louco? Você está louca? Eu não volto para casa todos os dias, porque que todos os dias, todas as manhãs, você tem que me afrontar dessa maneira? Quando nós ficamos ansiosos, nós agimos com Deus da mesma maneira. Quando nós ficamos ansiosos, nós estamos dizendo para Deus, nós estamos questionando a Deus, por meio de nossas atitudes, emoções e sentimentos: Senhor, será dessa vez que o Senhor vai cuidar de mim? E aí é como se eu esquecesse toda a história da minha vida. Todos os livramentos que Deus me deu, todas as bênçãos que Deus me deu, de todas as coisas que Ele me livrou, de como Ele tem cuidado de mim. Eu sou como esse cônjuge que pergunta e diz: é hoje, Senhor? Senhor, é hoje que o Senhor me abandonará? Será que nessa situação o Senhor vai cuidar de mim? Ansiedade é isso. É uma resposta incrédula à providência de Deus. Então, a ansiedade é pecado por esses 2 motivos. Em primeiro lugar, é uma falta de confiança em Deus e é uma falta de credulidade, de crer na providência de Deus. Quando eu estou ansioso, eu recuso acreditar na bondade da providência de Deus. O que é providência? Rapidamente dizendo, providência é o atributo de Deus, é aquilo que pertence a Deus, com o qual Ele gerencia, Ele orquestra todas as coisas em todos os seus detalhes para a sua glória e para o benefício do seu povo. Isso é providência de Deus. O que é a ansiedade? É quando eu recuso acreditar nessa providência. É quando uma situação na minha vida eu acredito que ali o Senhor não está trabalhando no meu benefício. Por isso eu tenho tanto medo, né? Tanto medo, que a resposta da ansiedade é medo. Ansiedade gera medo, enquanto o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. A ansiedade, que é a falta de confiança de Deus, é justamente essa chamada para o medo do meu coração: não vai dar certo, vai dar tudo errado, e agora o que é que eu vou fazer? Se isso não der certo, o que será da minha vida? É justamente isso, eu recuso acreditar
que Deus orquestra todas as coisas na minha vida, na vida do seu povo, para a sua glória, ou seja, para a glória de Deus e para o benefício do seu povo. Ansiedade é isso. Então, de uma vez por todas, nós precisamos deixar bem claro e tratar claramente sobre isso. Ansiedade é pecado. Então, e a ansiedade é algo, irmãos, que de fato é muito complicado a gente se ver livre de pecados como esses, tá? Por quê? E eu digo particularmente, como eu sou uma pessoa que busco ser organizado, né? Então eu faço uma lista de tarefas daquilo que eu devo fazer, eu planejo as coisas que eu quero realizar durante o meu dia. E pessoas assim são pessoas que são mais tentadas ainda a serem ansiosas. Porque o meu planejamento, porque a minha lista de tarefa, porque o meu dia planejado, dificilmente ele acontecerá como eu planejei. Porque as coisas não acontecem como eu planejo. As coisas acontecem como Deus quer. E justamente como eu não queria que as coisas acontecessem como Deus quer, eu quero que as coisas aconteçam exatamente da maneira como eu planejei, é que a minha resposta a essas dificuldades é ansiedade. É ansiedade. Eu fico preocupado se eu vou conseguir fazer as atividades todas do dia. Eu fico preocupado se eu estou sendo alguém que irá dar conta do trabalho. Eu fico preocupado pela situação do nosso país, se depois, quando passar isso tudo, eu ainda terei emprego. Tudo isso são preocupações e ansiedades que nos mostram o quanto nós não confiamos em Deus e nós desconfiamos da bondosa providência de Deus. E a preocupação, aqui é uma distinção meramente técnica, tá bom? Não seja perfeccionista quanto a isso. Aqui não queremos fazer um preciosismo linguístico. A preocupação seria uma ansiedade muito mais contínua. O que seria a preocupação? A preocupação é a ansiedade que te faz perder o sono. Pronto, eu vou definir dessa maneira. Então, durante o nosso dia nós temos algumas dificuldades, até mesmo na realização de uma tarefa. Eita, será que isso aqui vai dar certo? São ansiedades. Mas a ansiedade, ela também existe determinados tipos de ansiedades que elas, então, se tornam uma preocupação. E aqui eu estou chamando de preocupação aquele tipo de ansiedade que te faz perder o sono. Você é uma pessoa que perde o sono, que passa dias e dias preocupados com uma determinada situação. Por quê? Por que você faz perder o sono com isso? Por que determinadas coisas te fazem perder o sono? Porque de uma forma ou de outra, primeiro, você desconfia da providência de Deus. Essa é a ideia. Olha só, deixa eu dar um exemplo que para mim ilustra bastante essa ideia. Eu sou uma pessoa que quando eu já teve uma época em que praticamente todas as semanas, né, eu viajava de ônibus e viajava à noite. Então eu entrava dentro do ônibus, já me preparava ali com o meu lençol, deitava ali a cadeira e só acordava no meu destino. Então para mim não era problema viajar. Mas certamente, se você não for essa pessoa, você conhece uma pessoa que não dorme a noite inteira. Por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo desse jeito, observando com medo do motorista cochilar. A pessoa não consegue cochilar, ela não consegue dormir, ela não consegue pregar o olho. Por quê? Porque ela acredita que o motorista pode cochilar. A grande questão é,
Mas se o motorista cochilar, vai mudar alguma coisa? Será que vai mudar alguma coisa? Se o motorista cochilar e o ônibus virar, a pessoa estando acordada, ela vai evitar alguma coisa? Há quem diga que, mas se eu ver que o ônibus está bambeando, eu dou um grito e tal. Irmãos, a nossa relação com a providência de Deus, ela é justamente essa. É justamente essa. Deus é o condutor. Deus é o motorista do ônibus da nossa vida que jamais cochila. Não dormita o guarda de Israel. E por que a gente precisa perder o sono se nós temos o motorista perfeito da nossa vida? Por que é, meu querido irmão, que essa preocupação te faz tirar o sono? Se quem está dirigindo a sua vida não é você, não é um outro homem, não é o acaso, não são circunstâncias, mas o Rei soberano de todo o universo, o perfeito, o bondoso, o justo, o amoroso Deus que faz todas as coisas para a sua glória e para o benefício do seu povo, por que é que você perde o sono? Então, essa é a ideia. Em terceiro lugar, um pecado bastante cotidiano. Nós já falamos sobre essa ansiedade mais rápida, sobre essa preocupação, sobre a frustração. Meus irmãos, como a gente se frustra de uma maneira rápida. Como a gente se frustra de uma maneira rápida. Nós, no fundo, nós não queremos que as coisas... na verdade, nós não queremos as coisas como Deus quer. Não. Nós queremos as coisas, nós buscamos que as coisas sejam feitas da maneira que nós planejamos. E a nossa resposta a isso é que, quando as coisas não acontecem da maneira do planejado, a minha resposta é frustração. Então veja, enquanto a ansiedade ela está relacionada ao medo, ou seja, ao medo das coisas nunca darem certo, a frustração geralmente acontece quando ficamos contrariados ou até irritados com alguém ou alguma coisa que atrapalha os nossos planos. Como nós ficamos irritados? A nossa resposta é naturalmente a irritação. Nós nos frustramos muitas vezes porque o nosso casamento não é como a gente idealizou. Nós nos frustramos porque os nossos filhos não são os filhos obedientes, magníficos, inteligentes que nós sempre sonhamos. Mas nós nos frustramos e ficamos irritados com coisas simples, quando a nossa impressora não faz a única coisa que ela deveria fazer, que era imprimir páginas. A nossa resposta é irritação. Quando o nosso computador não liga. Quando na hora que nós vamos fazer o almoço, o gás acaba. E talvez você esteja dizendo, mas e agora? Será que isso é pecado também? E agora? Meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, nós estamos trabalhando uma série de pecados que são pecados. Veja, eles não são pecados tão graves quanto um assassinato, quanto um adultério. Mas nós já falamos aqui em vídeos anteriores que existem pecados mais graves do que outros. Mas todo pecado é sério. Todo pecado é sério. E por isso todo pecado deve ser tratado com seriedade. Então sim, a minha frustração é uma resposta pecaminosa às dificuldades que eu encontro na vida. Sabe por quê? Porque alguém... Imagine só, você consegue imaginar Jesus Cristo frustrado? Você consegue imaginar Cristo frustrado? Não é? Por que você não consegue imaginar o Deus homem frustrado? Porque nele não havia pecado.
a nossa frustração, ela é pecaminosa, porque ela surge de uma irritação, porque as coisas não acontecem da maneira que eu imaginei, que eu planejei. Então, assim, eu fico frustrado com o meu fogão, eu fico frustrado com a loja em que eu compro as coisas, eu fico frustrado com o meu cônjuge, eu fico frustrado com minha família, eu fico frustrado com todo mundo. Por quê? Porque eu queria que todas as coisas fossem dirigidas, fossem organizadas para o meu próprio benefício, para o meu prazer e para a minha felicidade, para a minha comodidade, da maneira como eu idealizei. Frustração é isso. Frustração é fruto de alguém centrado em si mesmo. E eu sou culpado desse pecado e você também é. Irmãos, e às vezes a gente perde a oportunidade de crescer enquanto crentes por causa da frustração. Às vezes Deus manda uma dificuldade na nossa vida para a gente crescer em santificação, para que a gente orar mais, para que a gente seja mais paciente, mais misericordioso. Mas em vez de aproveitar essa dificuldade para crescermos, nós, diante dessa dificuldade, aproveitamos para pecar por meio da frustração. E finalmente, irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: dificilmente você e eu conseguiremos nesta vida nos livrar de uma maneira total da ansiedade, da preocupação e da frustração. Dificilmente. Eu estou dando esse estudo nesse momento, mas daqui a pouco eu posso encontrar uma dificuldade e em vez de eu responder como alguém que confia em Deus, eu posso me frustrar. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente pare de ver frustração, preocupação como algo normal. Não. Muito provavelmente a gente vai passar a vida inteira lutando contra a frustração e contra a preocupação. Mas a grande diferença é: nós não podemos passar a vida inteira vendo frustração e preocupação como algo normal. Nós precisamos ver como pecado. Então essa é a grande diferença, irmãos. Sim, nós vamos passar a vida inteira lutando contra preocupação e frustração. Mas agora a gente vai lutar contra, em vez de abraçar esses pecados, em vez de domesticar esses pecados, em vez de ver essas coisas como algo normal. Essa é a diferença. É isso que nós devemos buscar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe, que Deus derrame mais da sua graça sobre nossas vidas e que Deus arranque do nosso coração a preocupação e a frustração, porque Cristo é o comandante da nossa vida e Ele dirige, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que isso possa fortalecer o nosso coração e que o Senhor nos dê força e vigor para lutar contra ansiedade, preocupação e frustração. Deus nos abençoe.